Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Fortes na fé, anunciamos o poder da vida. Fortes na fé, anunciamos que Jesus é Deus. Fortes na fé, profetizamos que Ele reinará. Bom dia, Vale do Aço! Está começando, pelas ondas amigas da Rádio Educadora, o programa Sintonia Redentorista. Eu sou o Padre Nelson Antônio, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E com muita alegria, chego até o seu coração nesta manhã de domingo, quinto domingo da Páscoa, celebrando a vida nova, a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos aqui para meditar sobre o mundo redentorista, para falar de Deus, para falar da vida. Bom domingo para você. Muito obrigado pela carona que você me dá aí no seu coração nesta manhã. Vamos seguir juntos, de coração aberto, para sermos testemunhas do ressuscitado. Com Cristo, haveremos de vencer as dificuldades da vida. É preciso crer, é preciso ter fé, é preciso acreditar. Curta comigo agora essa música para tocar o seu coração. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Mensagem de fé. E na mensagem de fé desta manhã de domingo, lembramos que maio é o mês dedicado a Maria, que nós carinhosamente chamamos de Nossa Senhora. E eu convido você, querido ouvinte, querida ouvinte, para juntos nos consagrarmos, para juntos nos entregarmos a Maria. Ó Maria, Mãe do perpétuo socorro, nossa Mãe, Mestra e Rainha, acolhei-me entre os que amais, guiais e santificais, no seguimento de Jesus Cristo, o vosso Filho amado e bendito. Em Deus, vedes os filhos que Ele chama, e por eles intercedeis, obtendo-lhes graças, luz e conforto. Jesus Cristo, nosso divino Mestre, confiou-se inteiramente aos vossos cuidados, desde a encarnação até a ascensão. E isto é para mim, Maria, ensinamento, exemplo e dom inefável. Como Jesus, eu também me coloco em vossas mãos. Obtende-me, ó Mãe do perpétuo socorro, a graça de conhecer, imitar e amar sempre mais o Divino Mestre, que é caminho, verdade e vida.
Apresentai-me a Jesus para ser admitido entre os seus discípulos. Iluminai-me, fortificai-me, santificai-me, que eu possa corresponder plenamente à vossa bondade e possa um dia dizer: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. E vós, ó Santo Afonso Maria de Ligório, que fostes discípulo fiel de Jesus, fundador da Congregação Redentorista, alcançai-me a graça de ser forte e perseverante. Quero corresponder sempre mais ao dom de Deus, até que em mim se forme Jesus Cristo. Eu vos consagro, ó Maria, nesta manhã. Eu vos entrego toda a minha vida, toda a minha família, a minha casa, o meu lar, o meu trabalho. Eu vos entrego a minha saúde do corpo e da alma. Eu vos entrego os meus amigos, a minha fé, a minha comunidade e igreja. Acolhei-me, Maria, em vossos braços, em vosso coração materno, e ensinai-me a ser discípulo obediente e fiel de Jesus. Amém. Consagrando o Brasil a Nossa Senhora, entregando a sua família nas mãos da Virgem Maria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Quero ouvir você cantando agora. Eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, incomparável Mãe. Guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Como filho e propriedade vossa. Amém. Consagrando o Brasil a Nossa Senhora, entregando nas mãos da Virgem Maria a sua vida e a sua família. Cante forte no seu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo que sou. Desejo que a vós pertença, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Mais uma vez, como filho
Senhor. Notícias redentoristas. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. E nas notícias do mundo redentorista deste domingo, eu partilho com vocês, queridos ouvintes, uma ótima, uma maravilhosa, uma estupenda notícia. Sim, está acontecendo hoje, domingo, dia 19 de maio, na paróquia de Sagrada Família, lá em Cariacica, na Grande Vitória, no Espírito Santo, a ordenação diaconal do frater Rodrigo Costa Silva, pela imposição das mãos e oração consecratória de Dom Dario Campos, que é o arcebispo metropolitano de Vitória. O frater Rodrigo é daqui do Vale do Aço, da cidade de Timóteo, onde ele será ordenado sacerdote no segundo semestre desse ano. Portanto, unimos-nos em orações ao frater Rodrigo para que ele possa exercer com muita dignidade a sua missão de diácono e também com muita alegria toda a congregação redentorista. Mas uma pergunta do mundo redentorista é essa: o que significa ser diácono? É sobre isso que o mundo redentorista quer ajudar você a entender nesta manhã. Lembrando que após a recepção dos sacramentos de iniciação, que são 3, batismo, crisma e eucaristia, que são chamados de iniciação porque são a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e a missão de evangelização do mundo. 2 outros sacramentos conferem uma missão particular na igreja e servem para a edificação do povo de Deus. E esses 2 sacramentos são a ordem e o matrimônio, o casamento. O sacramento da ordem ainda comporta 3 degraus. O diaconato é o primeiro, o presbiterato é o segundo e o episcopado é o terceiro. Vejamos nesta manhã de domingo algumas informações sobre o primeiro grau da ordem, que é o diaconato. O termo diácono aparece no Novo Testamento com 4 significados. Isso mesmo. O primeiro é aquele da linguagem comum, aquele que serve alguém, aquela pessoa que presta um serviço a outra pessoa. O segundo sentido é a apresentação de Cristo como servo do Pai. O terceiro está ligado a todos os cristãos, visto que todos nós somos servos de Cristo e de seu Pai. O quarto sentido está ligado a um determinado cargo e função na igreja primitiva. Este último significado é aquele que corresponde à origem da ordem do diaconato que o frater Rodrigo recebe neste domingo. De fato, é no livro dos Atos dos Apóstolos que São Lucas nos narra os motivos da instituição do ministério dos diáconos. Está lá, na passagem de Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7, nos conta que os 12 apóstolos escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para se dedicarem à administração e ao serviço da caridade, enquanto eles se dedicariam à oração e à pregação da palavra. Apesar de não figurar a palavra diácono nesse relato, aparece o nome dos 7 primeiros, que são Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E mais tarde, o texto os apresenta pregando a palavra e batizando.
deve-se notar ainda a imposição das mãos, acompanhada da oração, realizada pelos apóstolos sobre os 7 homens escolhidos para o serviço. Sim, ordenados para o serviço. Seguindo a prática das primeiras comunidades cristãs, testemunhada na Sagrada Escritura e conservada na tradição, a Igreja continua escolhendo homens que possam exercer o ministério do serviço. Para isso, o rito essencial da ordenação diaconal é a imposição das mãos e a oração consecratória realizada pelo bispo. Esta oração pede a Deus Pai que consagre o ordenando como diácono e que envie sobre ele os dons do Espírito Santo, para que ele possa exercer com fidelidade o ministério de serviço. Nela se apresenta o que se espera de um diácono: amor sincero, solicitude com os pobres e os doentes, autoridade discreta, simplicidade de coração e uma vida segundo o Espírito Santo. A ordem confere ao diácono um sinal que não pode ser apagado, pois o configura ao Cristo, servidor de todos. Por conseguinte, o diácono se torna um imitador da vida do Senhor, prolongando no mundo o serviço iniciado por ele. O candidato não é ordenado para o sacerdócio, mas para o serviço. O sacerdócio, o presbiterato, já é o segundo degrau da ordem. Então, este serviço está bem especificado lá na Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 29, da seguinte maneira: cabe ao diácono administrar o batismo solene, conservar e distribuir a Eucaristia, assistir e abençoar em nome da Igreja aos matrimônios, levar o viático aos moribundos, a Eucaristia aos que estão à beira da morte, ler a Sagrada Escritura aos fiéis, instruir e exortar o povo, presidir a celebração da palavra e as orações dos fiéis, administrar os sacramentos e presidir aos ritos de funerais e da sepultura. E ainda, de maneira sintética, o mesmo texto da Constituição Dogmática Lumen Gentium diz: servem o povo de Deus na diaconia da liturgia, da palavra e da caridade. Interessante é que existem diáconos transitórios e diáconos permanentes. O Concílio Vaticano II, também na Lumen Gentium, coloca para a Igreja a recuperação do diaconato permanente. Neste, ficarão os homens que se sentem chamados a desempenhar a função de serviço própria do ministério diaconal. Podem ser admitidos homens casados ou solteiros, sendo que estes últimos, os solteiros, deverão viver o celibato. Cresce cada vez mais na Igreja a consciência sobre a ordem dos diáconos permanentes e de suas funções na edificação do corpo de Cristo. São várias dioceses no Brasil que têm escolas diaconais para a formação de diáconos permanentes e ordenam esses diáconos. São homens casados, na sua maioria, têm sua esposa, têm seus filhos e estão ligados a uma comunidade de fé onde ajudam na função de diáconos. Nunca serão padres, ficarão apenas como diáconos, ou seja, o primeiro degrau do sacramento do diaconato. Mas existem também, e esse é o caso do Frater Rodrigo, os diáconos transitórios. Como o próprio nome diz, são aqueles que recebem o primeiro grau da ordem em função de receberem o segundo, que é o presbiterato, o sacerdócio. Neste caso, apenas os homens solteiros e dispostos a viver o celibato podem ser aceitos. Possuem a mesma dignidade e funções dos diáconos permanentes, mas se preparam para exercer uma futura função sacerdotal. Enfim, nós entendemos
que alguns fiéis católicos sentem o chamado de Deus para viverem uma vida cristã dedicada à igreja, aos irmãos. Entre tantas formas de servir, existe o diaconato. Já vimos também que esta vocação pode ser vivida de duas maneiras: em caráter transitório, para quem está se preparando para o sacerdócio, é um período de transição. Todos os padres e bispos foram um dia diáconos e em seguida foram ordenados sacerdotes. Então nós já fazemos o compromisso do celibato sacerdotal, de forma que se almeja o sacerdócio. Ou o diácono permanente nessa modalidade. Para o homem casado, não é preciso viver o celibato, é possível constituir família, A esposa precisa autorizar, concordar, e a pessoa, o homem, é formado na escola diaconal da diocese. Quem quer viver esta vocação, é preciso que tenha consciência dos desafios, entre a família, a vida profissional e a vida eclesial. Está aí, então, uma informação importante para você, querido ouvinte, querida ouvinte, poder primeiro compreender qual é o papel do diácono na igreja. Como eu acabei de dizer, está lá na Constituição Dogmática Lumen Gentium, ele vai celebrar os batismos, não celebra a missa, mas pode distribuir a Eucaristia, pode assistir aos casamentos, pode levar a Eucaristia para os doentes, celebrar a palavra, pode presidir os ritos dos funerais. Então são várias as funções, as tarefas de um diácono, que nos diz a sua missão tão bonita. E a palavra diácono quer dizer servidor, nessas três dimensões, então, da liturgia, da palavra e da caridade. Reze pelo fráter, futuro diácono Rodrigo, que está recebendo hoje, lá em Cariacica, no Espírito Santo, a ordem do diaconato. É um diácono redentorista e ele vai exercer lá em Cariacica o seu ministério, o seu serviço, junto ali à paróquia Sagrada Família, no bairro Nova Rosa da Penha, uma comunidade pobre, carente, necessitada. E é lá que o diácono Rodrigo vai exercer o seu ministério. E no segundo semestre, aqui em Timóteo, haverá a ordenação presbiteral, para a qual todos vocês são convidados. Deus abençoe o fráter Rodrigo e possa inspirar o seu diaconato. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos
trigo já se perdeu, cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. Proclamação da Palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E no programa Sintonia Redentorista deste quinto domingo da Páscoa, com a cor litúrgica branca, vamos agora refletir o Evangelho que está sendo proclamado nas missas deste domingo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Sintonia Redentorista, o tema deste domingo é Amai-vos como eu vos amei. Aliás, vale a pena lembrar que na liturgia dos domingos de Páscoa, todos podemos perceber a preocupação de Cristo em formar a sua igreja, que continuará a obra de salvação iniciada por ele. As aparições no cenáculo, na pesca milagrosa, a imagem do rebanho do qual Cristo é o bom pastor. Hoje, nos fala do espírito que deve animar a nova comunidade, que é o amor mútuo. A primeira leitura, que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos durante todo esse tempo pascal, no capítulo 14, mostra o final da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, na qual fundaram e organizaram novas comunidades cristãs. E nesse anúncio do final da primeira viagem missionária, podemos notar 3 elementos que a primeira leitura nos dá. Primeiro, o anúncio da palavra até os confins da terra. Anunciar o seu amor e o seu desejo de salvação para toda a humanidade. Segundo, os conflitos são superados. Os sofrimentos são indispensáveis para entrar no reino de Deus, mas confirmam a autenticidade da mensagem e possibilitam sentir a presença de Deus na caminhada da comunidade. Terceiro, a organização das comunidades. Paulo cria uma instituição de dirigentes, que são chamados presbíteros, que aparecem aqui pela primeira vez fora da igreja de Jerusalém. É um ministério para administrar, para vigiar, para defender a comunidade, né, de todo mal, de toda divisão. Paulo designa presbíteros para cada comunidade, e a escolha é precedida de oração e de jejum.
Essas são as marcas, então, aí da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 14. O Salmo responsorial, que é o Salmo 144, é um canto de louvor a Deus, pois Ele é bom e compassivo para todas as criaturas. Diz assim o refrão: bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei, para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça todas as criaturas. É o Salmo 144. A segunda leitura do livro do Apocalipse de São João, no capítulo 21, mostra o rosto final dessa comunidade dos que são chamados a viver no amor. O autor sonha com um novo céu e uma nova terra. Deus veio morar conosco. Cabe à comunidade cristã transformar a Babilônia em que vivemos em Nova Jerusalém. A comunidade cristã deve ser um anúncio dessa comunidade escatológica, dessa noiva bela que caminha com amor ao encontro do amado que é Deus. E o evangelho que eu acabei de proclamar para todos vocês, do evangelho de João, no capítulo 13, Jesus, ao se despedir dos discípulos, depois da traição de Judas, deixa em testamento à comunidade a sua marca, o mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É uma síntese da vida de Jesus e um estatuto da comunidade cristã para concretizar o projeto de Deus. O que significa isso? Como entendermos este amai-vos uns aos outros como eu vos amei, esse mandamento novo? Bom, esse amor mútuo que Jesus nos pede é sinal da presença de Jesus na comunidade cristã. Jesus continua sua presença e sua ação no amor mútuo dos discípulos. Mas é também o distintivo do verdadeiro cristão. Jesus não deixou como marca uma bandeira, um boné, uma camisa, um símbolo. O distintivo do verdadeiro seguidor de Jesus é: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é também um mandamento novo. Mandamento não é apenas um conselho, não é um convite, é novo. Onde está a novidade? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, interessante porque já existia no Antigo Testamento, lá no livro do Levítico, um mandamento que se deveria amar o próximo. A novidade que Jesus dá é: como eu vos tenho amado. Ou seja, eu devo amar as pessoas do mesmo jeito que Jesus me amou, do mesmo jeito que Jesus ama. O amor de que Jesus fala é o amor que acolhe, que se faz serviço, que respeita a dignidade e a liberdade do outro, que não discrimina nem marginaliza, que se faz dom total até a morte para que o outro tenha mais vida. A pergunta para mim, para você, querido ouvinte, é este o amor que nós estamos vivendo e que nós partilhamos? As pessoas que convivem conosco conseguem ver a presença de Jesus em nós através do amor que nós damos a ela? Ou será que nosso amor está tão desfigurado que já virou ressentimento, mágoa, raiva, briga ou divisão? Neste ponto, a comunidade cristã, a comunidade católica deve se apresentar hoje como uma alternativa à sociedade atual baseada no lucro, no mercado, na ganância, na ambição, na competição, no poder do dinheiro, mesmo à custa dos sofrimentos dos pobres, das angústias dos humildes. A nossa comunidade católica deve testemunhar com gestos concretos o amor de Deus. Deve demonstrar que essa utopia do amor é possível e que os homens e mulheres podem ser irmãos.
É este o testemunho da sua comunidade católica, aí no bairro que você frequenta, na comunidade onde você participa da missa. Esta comunidade está dando testemunha do amor de Jesus para o mundo de hoje, para o Vale do Aço, para o bairro? Pois é, este é o distintivo da nova comunidade. Os discípulos de Jesus não são os depositários de uma doutrina ou de uma ideologia ou observadores de leis. Não são cumpridores de ritos, mas são aqueles que, pelo amor mútuo, vão ser um sinal vivo do Deus que ama. A proposta cristã resume-se no amor. O amor é o distintivo que nos identifica. Quem não vive o amor não integra a comunidade de Jesus. O amor mútuo é a síntese de toda a lei da nova aliança. É o estatuto que fundamenta a comunidade cristã. Perguntas para nos incomodar. A nossa religião é a religião do amor? Ou é a religião das leis, das exigências, dos ritos externos? Em nossos gestos, as pessoas descobrem a presença do amor de Deus no mundo de hoje? Pois é, nossas comunidades devem ser marcadas pelo amor fraterno e devem construir verdadeiramente o reino, porque a fraternidade e o amor nos fazem viver na alegria e também ir ao encontro dos que estão distantes, marginalizados, sofredores, sendo solidários com eles. Avaliemos, queridos ouvintes, nossas atitudes diante da verdade de Cristo, o seu amor eterno. Lembremos do que ele nos disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que a reflexão desse evangelho nos ajude a encarnar, a praticar, a viver realmente o amor em nossa vida. Amém. Separará, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se
tribulação, quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Rezando e aprendendo. E no Rezando e Aprendendo deste domingo, vamos continuar a refletir essa belíssima oração do Pai Nosso. E desde a semana passada, estamos meditando na frase: e não nos deixeis cair em tentação. No domingo passado, eu refleti com você sobre o que é tentação. Uma palavra que está muito presente na espiritualidade cristã e na nossa vida, né? Somos cercados pelas tentações da vida, e então eu pude refletir o que é a tentação. Hoje, quero refletir com você: e não nos deixeis cair. O que significa esse pedido ao Pai? Ora, não é possível viver sem ser tentado, como nós já vemos, né? Tentado a fazer o mal ou a pecar. Já vimos também que essa tentação não vem de Deus, vem do inimigo de Deus. O ser humano, homem e mulher, carrega uma contradição interior, que Paulo, São Paulo, chamou de concupiscência, ou então de cobiça, que tem a ver com o termo carne. E este termo ganha dois significados mais importantes nos textos do apóstolo Paulo. Primeiramente, o termo significa a natureza humana, ou seja, o ser humano em sua condição de criatura frágil e precária. A palavra carne tem ainda uma conotação moral. Enquanto carne, o ser humano se sente implicado e inclinado ao pecado e situado na esfera da influência do pecado. Paulo opõe vida segundo a carne e vida segundo o Espírito, está lá em Romanos, no capítulo 8. A carne não é má em si mesma, mas se torna má à medida que o ser humano decide construir a si mesmo e as suas relações sem referência a Deus, sem acolhida da graça, sem vivência da bênção. Concupiscência significa, portanto, egolatria, adoração ao próprio ego, ao próprio eu, exaltação do próprio eu em detrimento de Deus e dos irmãos. Concupiscência é a afirmação de mim mesmo pela posse das coisas que assumem o lugar de Deus em minha vida e fazem cair na idolatria, porque eu deixo de adorar a Deus para adorar as coisas. Nesse caso, busca-se adquirir a glória humana, servindo às criaturas e não ao Criador, que é o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso e cheio de amor. De fato, o egoísmo nos tenta em todos os momentos da vida. Egoísmo aqui é entendido como decisão livre de servir só a si mesmo e aos próprios interesses. Não se trata, nesse caso, de uma doença psicológica chamada de narcisismo. É outra coisa. Aqui a questão é teológica. Paulo traduz essa tensão interior do ser humano de uma maneira assim muito bonita. Lá em Romanos 7 está escrito: encontro em mim, pois, esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta a mim. Pois em meu interior eu gosto da lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei de minha mente e me prende à lei do pecado que está em meus membros. O apóstolo dá graças a Deus por Jesus Cristo, que o libertou da lei do pecado, mas reconhece que ele gosta da lei de Deus, mas é marcado por outra lei, que é a lei da carne,
que está também no coração dele. Ora, a lei do Espírito Santo que Jesus derrama sobre os corações dos seres humanos liberta da lei do pecado e da morte. Está lá em Romanos 8. Os desejos da carne levam à morte, ao passo que os desejos do Espírito levam à vida e à paz. O ser humano, embora conserve sua tendência ao pecado, e por isso seja sempre tentado, conta com Deus, que em Jesus Cristo resgatou e salvou, dando-lhe o Espírito para que vença a tentação e permaneça fiel a Deus. Nós somos frágeis, condicionados por vários fatores sociais, econômicos, culturais, biológicos, religiosos. A nossa liberdade é sempre situada num contexto tão amplo e profundo que nós sequer conseguimos saber exatamente quem somos. No entanto, nos sabemos queridos e amados por um Deus cuja misericórdia é infinita, cujo amor nada pode vencer. Deus espera de nós uma resposta com a liberdade de que somos capazes. Nós percebemos a tendência para o egoísmo e o pecado que existe em nosso coração. E no meio das tentações, pedimos ao Pai que não nos deixe cair, não nos deixe desfalecer pelo pecado, pelas tentações. Contamos com a graça de Deus que jamais nos abandona. O mais importante é não cair no orgulho da autossuficiência e a gente confiar que nenhum mal é mais poderoso do que Deus. Portanto, pedimos para não cairmos quando tentados, mas se cairmos, não nos deixemos levar pelo desespero. Santo Afonso, que é fundador da Congregação Redentorista, o nosso fundador, afirma que o pecado mais grave costuma ser o que vem depois do pecado, ou seja, o desespero que nos faz pensar que Deus não nos perdoará, quando na verdade Ele nos acolhe com o seu perdão, um perdão que é dado definitivamente a todos em Cristo e atualizado continuamente pelo Espírito Santo. Vale a pena aqui lembrar a primeira carta de João, no capítulo 2, quando ele diz: Filhinhos, isto vos escrevo para que eviteis o pecado. Mas se alguém pecar, temos como advogado perante o Pai Jesus Cristo, o justo. Ele é vítima de expiação por nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Portanto, continuemos a rezar insistentemente e com poder. Não nos deixeis cair em tentação. Deve ser o pedido de cada cristão. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar e sabe perdoar, e deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta, não quer saber de amar, nem sabe perdoar, quer tudo e não
não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Momento de oração. E agora nós chegamos ao momento bonito do programa, que é tempo de rezar, de orar, de nos colocar diante de Deus, entregar a Ele o nosso coração para ser lavado, banhado na sua misericórdia infinita. Eu convido você, querido ouvinte, querida ouvinte, a fazer comigo a nossa oração. Senhor Jesus Cristo, vós que vivestes entre nós e conhecestes nossa humanidade, tocai em nossa existência e despertai-nos em cada dia em vosso amor infinito. Vós que chamastes os apóstolos e eles vos seguiram fielmente, dai-nos a graça de vos seguir com ardor missionário e com o vigor da fé. A exemplo dos apóstolos, muitos vos seguiram e vos serviram nos irmãos e nas irmãs. Por isso, Senhor, nosso Deus e Salvador, colocamo-nos diante de vós e vos pedimos que ilumineis nossa vida e nos ajudeis a descobrir o caminho que vós desejais que percorramos. Passai pela nossa comunidade, pelas nossas famílias, nossas escolas, e repitais vosso suave convite: segui-me, vinde e vede. Dai a força de vossa ressurreição a todos os que já responderam ao vosso chamado, e inspirai aqueles que agora escutam vosso convite. Que todos vos sirvam com alegria e generosidade, na vida consagrada, no ministério sacerdotal, como apóstolos leigos, como pais e mães de famílias, como pessoas adultas na fé. Aumentai, Senhor, os colaboradores do vosso reino. Ó Maria Santíssima, Mãe do Perpétuo Socorro, Mãe de Cristo e nossa Mãe, ajudai-nos a viver o chamado e o ensinamento do vosso Filho, Jesus Cristo. Amém. Estamos chegando ao final do nosso programa Sintonia Redentorista deste quinto domingo da Páscoa. Que alegria estarmos juntos, que pena que já estamos acabando, não é mesmo? Pois é, mas eu convido você a participar do Clube dos Amigos da Rádio Educadora. Esta rádio que leva até você este programa e tantos outros bons programas para o seu crescimento e seu amadurecimento na fé.
Ligue para cá durante a semana e faça a sua inscrição como mais novo, a mais nova, amigo, amiga da Rádio Educadora. Olha, fiquemos em sintonia com o Frater Rodrigo, que está sendo ordenado diácono nesta manhã de domingo lá em Cariacica. E convido você, jovem, venha ser padre redentorista, irmão redentorista, venha ser missionário do Santíssimo Redentor, anunciando o Evangelho de Jesus aos mais pobres e mais abandonados. Procure aqui a Casa Paroquial em Coronel Fabriciano, aqui pertinho da Rádio Educadora. Venha e procure um dos sacerdotes ou irmão da comunidade e peça mais informações sobre como ser um missionário redentorista. Grande abraço para você, bom domingo, boa semana. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. que me faz compreender, ver além da agonia, e é certo eu vou vencer. Se levante para Cristo, não se arraste mais ao chão, meu irmão, cabeça erguida, Ele traz a nova vida, o amor e o perdão. Olhe pro céu, olhe mais longe, além do mundo, olhe pro céu. Sobre a vida, veja o trono onde está Deus.
Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.